Meninas, bom dia. Tudo bem? Maiara, Érica, Ana Larissa, Mariana, Melanie. Ai, Melanie, eu sempre tenho dúvida como eu pronuncio seu nome. Ai, que vergonha, desde sempre, gente. Eu falo Melanie? Tá certo assim, Melanie? Assim mesmo? Melanie? É? Ah, então tá bom. Ai, prometo que eu não vou mais esquecer. Como eu faço pra não esquecer, gente? Vou gravar a minha voz assim, Melanie, Melanie. Uma outra aluna da turma que é, meu Deus, que eu também. A turma da noite, a Graucelli. Eu nunca sei se é Graucelli. Mesma coisa, eu me deparo com o teu nome, Elaine, mesma coisa. Fiasco, gente. Se fosse no presencial, não era assim, né? No presencial, a gente ia fazer a chamada, ia chamar ali mais, ia, né, falar mais. Ah, que horror. Você sabe que não é por mal, pelo amor de Deus. Não é mesmo. Tem um aluno que deu aula para ele ano passado, o Michael, e ele deu ano passado, deu aula para ele esse ano, de novo, sei como é ele. Só que ano passado eu tinha ele, que era Michael, só que se escreve Michel, né? E tinha mais um outro informática que se escrevia da mesma forma e se pronunciava diferente. Ah, daí ferrou, né? Daí eu, até hoje ainda falo às vezes Michel, dele professora, deu, ah, é verdade, você é Michael, não é Michel. E adoro o nome, saber o nome de todo mundo, sou muito, super importante e às vezes faço as fiasqueiras. Já comecei falando em fiasco, né, gente? Fui dar o bom dia pra Melanie, já comecei falando fiasqueira. Vocês passaram bem feriado, gente? Como foi? Aproveitaram, conseguiram descansar? A gente, esse feriado para mim foi bem bom. Tanto que hoje, na hora de acordar às 7, ainda falei, Deus do céu, não tô acreditando, tem que levantar. Eu tava tão acostumada a levantar sempre às 7 que nem achava ruim. Esse, olha, até foi difícil de acordar hoje. Quero ver o que vocês escreveram aqui, que eu tava carregando o arquivo. Dormi muito. Mariana, eu também. Eu acho que desde que começou a quarentena, foi o melhor final de semana para dormir. Que eu consegui, assim. Eu acho que, como eu não tinha compromisso de corrigir uma coisa, postar, nossa, foi assim, consegui relaxar. Foi muito bom. Muito bom também, Mayara. Foi bom, que bom. Elaine também, a Érica. Ah, que bom, né? E foi grandinho, né, para nós, por conta de ontem, né? A gente já estava antecipando o dia do professor, então foi maiorzinho. Falei, puxa, eu tenho que compartilhar uma coisa, tem a ver com as crianças dessa idade que a gente vai tratar hoje. Um, esses dias, não sei que dia, sei que dia sim, foi bem na segunda-feira, que foi no Dia das Crianças. Eu estava andando de bicicleta pela ciclovia e passou o trem, né? Do lado do trem, né? Passou o trem e tal. E daí, desde passar o trem, meia dúzia de criança, o trem, aquelas crianças de 2, 3, 4 anos no máximo, né? Fazendo aquela alegria, vendo o trem de máscara, bonitinho, ali perto da ciclovia, pulando, sabe? Aquela criança pequenininha, tudo pulandinho pra ver o trem, né? Mas é espetacular a cena, né? Eu pensei, gente, né? Essas crianças tudo com um brinquedo novo, é uma alegria da vida delas. Foi de visto o trem? Foi dali o trem, foi espetacular, espetacular. Eu parei de bicicleta para ficar vendo a cara das crianças ali, porque eu achei sensacional, né? Daí peguei minhas sobrinhas ontem, até meu filho foi junto, 13 anos, né? Ele acha meio mico algumas coisas agora, né? Eu falei, vamos fazer piquenique com essas crianças perto do trilho do trem. Tinha uma pracinha ali perto, falei, vamos fazer piquenique ali para ver o trem. Mas olha, a minha menor tem 3, a outra tem 8, a de 8 gostou, mas né, a de 3, meu Deus do céu. Eles falam, gente, é isso, né, de presente para essas crianças, né? É mais que qualquer outro presente que ganhe. Meu Deus do céu, a alegria de ver um trem, e como deu tchau para aquele trem, não falava de outra coisa o resto do dia, a não ser do trem que faz barulho, que é alto.
como é bacana, né? E daí nessa do piquenique, eu comprei esse negocinho de bala, sabe aquelas balas MM? Tipo MM? É MM, gente? Acho que é. Mas não era. Não, era confete o nome. Aquele coloridinho, sabe? Que tem aquelas redondinhas de chocolate. Alegria das minhas sobrinhas, né? Comprei para elas no piquenique, enquanto esperava o dito do trem passar ali, aquela coisa toda. E tá aí. Olha que legal, 3 aninhos. Tem a ver também com a aula de hoje. Abri o pacotinho para ela, né? Ela, ai, muito obrigada, madrinha. Ela me chama de madrinha, mas eu não sou madrinha dela, eu sou madrinha da irmã dela. Mas daí, como ela escuta a irmã falando, ela reproduz. Eu falei, de nada, cara, você gostou? Ela, gostei. E quantas balas tem aí? Ah, tem muito. Eu falei, mas conte pra mim. Conte, me diga quantas balas tem aí. Tinha um monte, né, gente? 2. Olha que espetáculo, né? Exatamente o que os autores vão estar falando com as crianças de 2 a, né, nessa idade até uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, indicando o que quer dizer 2 para essas crianças. Mesma coisa o tamanho do trem, né? Nossa, olha como era grande, tinha quase 2. Gente, quase 2 quer dizer muito para elas, né? O que quer dizer? O 2 é mais do que 1, né? Opa, então é muito. Se é mais do que 1, é muito, é 2. Olha que coisa bonita. Elas ainda não têm o princípio da contagem, né? Então é a ideia de ter 2, ter muito. Nossa, uma pessoa com 2, imagine. Gente, ela viu o pacotinho cheio, foi sensacional, espetacular. Claro, me prevaleço dessas coisas para ficar analisando toda a parte do que os autores dizem, né? Então eu vejo na criança ali, tcharam, igualzinho, mesma coisa, né? Muito bom. A irmã dela ainda falou, não, madrinha, ela tá falando errado. Eu falei, não, cara, Lu, eu falei, porque ela não sabe ainda. É errado, né? Isso aqui para ela, 2 quer dizer muito, né? É bastante, é muita coisa. Muito legal. Gente, desandei a falar aqui. Lembrei do Dia das Crianças, lembrei das crianças. Estão aí? Me ouvindo? Ouvindo as histórias? Quem mais entrou aqui que eu vi que entrou mais alguém? A Sara, Sara. Bom dia, Sara. Ótimo, ótimo, então tá bom. Então vamos lá, né? Vamos dar início à nossa manhã. Já foram 10 minutos de conversa fiada aqui. Meu óculos está um pouco sujo, gente. Eu já carreguei ali para vocês, carreguei agora de manhã, tá? Dentro do AVA, esses slides. E já deixei, gente, gravado 4 vídeos. Eles têm em torno de 5 minutinhos cada um. Esses 4 vídeos que eu já deixei, para vocês olharem depois, né? São dos materiais, tá? Aqui tem o vídeo da utilização da escala de Cuisinert. Como que seria a utilização para a educação infantil, né? Do material dourado. O que mais que tinha lá? O Tangram, grandioso Tangram. Esse Tangram, todos esses materiais são da universidade. Peguei lá quando começou essa pandemia e a gente viu que não ia voltar tão cedo, né? Essa caixinha de Tangram tá faltando coisas. Eu até falo isso não sei se eu falo isso no vídeo, mas enfim, tá faltando coisas. E esse daqui que tá cheio de fitinha por causa das aulas de unidades de medida, também tem a ver com o Outubro Rosa, né? O ábaco, tá? Então, tem vídeo desses 4, os blocos lógicos, na verdade, tem mais esse material manipulativo, que é bastante conhecido, né, os blocos lógicos, só que esse eu não gravei vídeo assíncrono, porque a gente já tinha conversado um pouco com ele na aula passada, tá? E também já tinha deixado o vídeo referente a ele, assíncrono, por isso que dessa vez os blocos lógicos não apareceram, porque já tinha mostrado anteriormente. Então, esses 4 que tem a ver com a parte de
Para manipulação, né? Eu falo dos 4 em educação infantil, não quer dizer que os 4 são necessariamente apropriados para a educação infantil, tá? Então, fala um pouquinho da utilização de cada um deles. Depois a gente vai continuar conversando sobre isso. Só para dar um spoiler já, depois eu fiz vídeos curtinhos, veja, eu tô tentando, né, para não ficar aquela coisa chata depois de olhar, né, aquele monte de vídeos, né, que daí fica tão chato às vezes, né, gente? Monte não, é longo, né? Já basta a live aqui que a gente fala, que eu falo bastante. Né? Bem, vamos lá então. Então, aqui só lembrando, né, essa parte, como a gente trabalhou bastante na aula passada, a parte dos autores, da metodologia, esse bimestre a gente continua com a parte da metodologia, né, até porque é o nome da disciplina, é o foco da disciplina, mas com a aplicação. Então, como a gente faz, o que a gente vai aplicar essa metodologia? Qual o conteúdo que vai ser aplicado? Como a gente vai estar trabalhando? Okay? Esse que é o foco principal. Gente, então eu não tinha falado isso para vocês na aula passada, tá? Então, olha só, vamos fazer um jogo de valor 4 pontos. É a tal prova bimestral, que é a que existe, é a que precisa existir, enfim, né? É o que está lá na regra da instituição. Então, né, como já está dito, a semana de provas vai lá de 18 a 23 de novembro, se eu não me engano, é isso. Ano passado eu coloquei para vocês. E o que seria, então, a ideia desse projeto jogo? Okay? Pensei no feriado. Como eu falei, coisas boas, eu fiquei pensando, falei, gente, mas isso pode ser até útil, né? Então, qual que seria a ideia? Só para vocês entenderem essas questões de datas, dia 10 é numa terça-feira, tá? É uma entrega até uma terça-feira, vocês já vão entender por quê. Equipes ali de 3 a 6 pessoas, queria fazer em dupla, queria fazer individual, queria fazer em 7 pessoas, ok. Me manda o WhatsApp, a gente conversa, verifica a questão e ok. Tá? Aqui a ideia é que seja de 3 a 6, mas se ninguém vai, não tem problema se, né, não deu certo. Forma. Como vai ser feita essa ideia desse jogo? Vídeo no YouTube. Vocês vão postar um vídeo no YouTube. Não precisa estar listado. Já vou explicar o que é isso. Entre 3 e 7 minutos o vídeo. Gente, vocês tiveram aula com o professor Batistella ano passado? Rafael Batistella? Sobre tecnologias? Tiveram alguma coisa assim com o Bates? Sim? Ok. Ele chegou a falar com vocês sobre a parte do YouTube? Criação? Não sei se ele trabalhou com essa parte. Não? Tá. Que para colocar qualquer vídeo no YouTube, para qualquer uma, né, de vocês ter um canal, e não quer dizer que vão precisar ter um canal, mas todo mundo pode postar um vídeo. No YouTube só tem que ter uma conta do Gmail. Tá? Mas não tem problema, depois eu já preparo um vídeo sobre isso para vocês, tá? Eu crio uma conta nova lá para mim e mostro para vocês os passos para estar fazendo isso. Aí você vai falar assim, professor, mas não quero deixar o meu vídeo que as pessoas vejam. Não tem problema. Nem as aulas que eu deixo para vocês, eu deixo todas no YouTube. E eu não deixo visível para todo mundo. Eu deixo a opção lá para não estar listado. Só acessa quem tem o link da aula. É isso que vocês vão poder fazer. Tá? Se não quiser deixar livre para todo mundo, vocês vão deixar lá postado, mas só vai acessar para quem vocês derem o link, né? o endereço lá, tá? Que aparece do YouTube. Senão, a pessoa não consegue acessar. Okay? E é bom porque daí poderia esse vídeo pendurar no AVA? Poderia. Só que daí fica pesado, né? Às vezes não sobe. E no YouTube fica bem tranquilo e é uma coisa bacana também para quem nunca fez. Fazer é muito fácil de ser feito, né? É algo que pode ser até útil.
escolher um tema transversal. Quando eu falo um tema transversal, é assim, vai ser um jogo que vai trabalhar com a matemática, sim, mas a educação infantil não trabalha a matemática solitária lá, né? Ela vem com uma ideia de uma música, ela vem com uma ideia agora, né? O que se fala bastante com as crianças é a questão do Covid, né? Como se proteger. Então, esse é um tema transversal. Um outro tema transversal, indo na linha do que eu puxei ontem lá com as minhas sobrinhas, né? Alimentação saudável. Queriam comer, claro, é óbvio que eu como tia, como madrinha naquele momento, eu não estava respeitando isso, né? Até fruta, tudo, né? Mas quiseram comer doce. Mas a importância disso, né? O que pode ser comido, o que não pode, o que pode se comer de vez em quando. Quando a gente fala temas transversais, são temas que são importantes para tudo na vida. Eles não é transversal porque não é de uma disciplina específica, né? Um conteúdo específico. Eles vão passar por todos os conteúdos. Outros, né? A questão do cuidado da saúde, da importância de estar pulando, brincando, atividades físicas. Então, é um jogo que você deve estar pensando em coisa nesse sentido. Que a criança esteja se movimentando, e a partir dessa brincadeira vai aparecer de uma maneira muito discreta lá a matemática. O jogo deve ser possível de ser construído em casa pelas famílias. Gente, o que eu pensei? Público-alvo as crianças pequenas, segundo a base de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Como a gente está em casa ainda, né, pandemia, aquela coisa toda, é interessante que seja um vídeo, um jogo que possa ser construído pelas famílias, né, com objetos recicláveis, que possa ser aproveitado, isso para brincar com as crianças. Claro que o nosso papel, o papel de vocês também como profs, é mostrar até para as famílias que além da brincadeira, tem conteúdo envolvido. Muitas vezes o que a família vai estar percebendo como simplesmente está brincando, né? Vendo lá minha sobrinha ontem no parquinho, né, com o baldinho e jogando areia dentro ali. Né? Não, só está brincando. Não, ela está trabalhando conceitos de medida, inclusive, ali. Né? Colocando a areia, vendo se está cheio, se não está, se falta muito, se não falta. Claro, eu enchendo o saco da criança, né, nesse momento. Falta bastante para completar o baldinho? Ainda não. Né? Quando era Kailane. Falta bastante ou não? Ela falta. Então, agora vamos ver quantas que você vai colocar. Eu estava xaropeando a criança, né? Judiação. A criança brincando ali e eu ali, mas ela gostava porque estava junto com ela. Mas então, assim, a gente sabe que aquele simples ato de estar pegando areia, olha quanto aprendizado tem nisso. Né? Então, essa é uma parte bacana, bem importante na hora de pensar no jogo. Que daí a gente pode explicar, inclusive, né? Cada um vai explicar no seu vídeo as famílias, o que tem de conteúdo ali dentro dessa ideia de brincadeira. Quando a gente fala jogo, é pensando de alguma forma, tá? Isso vamos pensar pelo lado bom do jogo, que a família, que as crianças tenham que realmente competir, aquela competição sadia, que a criança aprenda que ela também perde, mas ela também pode ganhar, né? Para não ficar aquela coisa assim de pode ser só uma brincadeira? Pode. Ok. Tá? Quem pensar só numa ideia de brincadeira. Mas sempre o jogo, pelo que a gente percebe de estudos, e mesmo vocês todas que apresentaram sobre jogos, né, no bimestre passado, o quanto é desafiante para a criança a ideia de jogo. Né? O quanto que vem aquela coisa de vamos ver quem vai ganhar. Então, também é um motivo, é um desafio também para a criança. E qualquer coisa que seja desafiante é para ela. Dia 10 que eu falei numa entrega numa terça-feira, por que numa terça? Porque a ideia é que dia 11, que é quarta-feira, nosso dia de aula, aqui nesse momento live, essa que é a proposta, tá? Como eu pensei nisso final de semana, eu não conversei com ninguém, mas acredito que não
não vou ter dificuldade com relação a isso. Eu teria algumas professoras aqui, 2, 3 professoras de educação infantil, vendo os vídeos, né? Vocês estariam aqui, mas elas estariam vendo os vídeos, até mesmo validando, vendo se elas poderiam utilizar isso na escola delas, se vocês permitissem, óbvio, e me ajudando nesse processo avaliativo. Por quê? Claro que essas professoras estão em contato com as crianças, sabe o que seria interessante e o que não seria. Então, além de poder talvez até ajudar, como eu falei, se vocês permitissem, né, até ajudar, né, nessa construção das escolas, é também para vocês uma ideia de portfólio, né? É algo que vocês construíram, pensaram para ser feito durante esse momento de pandemia. Pode até ajudar a questão não só das escolas, né, mas das mães em casa. Entenderam, gente? Tem sentido isso? O que vocês acham? E assim, criatividade à solta, né? A ideia de criar mesmo. Porque materiais, né, que tem em casa, essas coisas de rolinho de papel higiênico, caixa de não sei o que sobra. Eu tô com meus aqui também para mostrar depois. Né? Mayara, é isso que eu fiquei pensando, sabe? Que eu falei, gente, não, já é o quarto bimestre, já é aquela coisa o ano inteiro, a gente tá cansado, a gente tá nesse formato. Então, que seja algo que, pelo menos, seja interessante para vocês. Eu digo até que, Ana, não. Então, até, Ana, assim, conversando com vocês, eu penso na ideia, depois eu venho aqui conversar, né? Por isso que estou perguntando, gente, né? Quando eu estou colocando uma proposta aqui, não quer dizer que fala assim, não. Diz, não, vai dar. Eu não quero que crie um mal-estar. Né? A gente tem várias formas de avaliação. Dá para pensar em outras formas também. Então, eu vim com a ideia do jogo, mas se for pensar numa brincadeira, alguma coisa, sensacional. Né? É só o importante é a criança ter a percepção de que ela vai ser desafiada, por mais que não seja um jogo, sabe? Ela é uma brincadeira que ela vai se envolver, que ela vai se desafiar. Talvez eu até usei o termo que o jogo alguém tem que ganhar. Depois eu vou deixar isso explicadinho para vocês, tá? Aqui é uma primeira ideia, daí conversando com vocês aqui, vocês colocando as dúvidas, eu também vou pensando a respeito. Mas pode ser algo no sentido de uma brincadeira, que não seja um jogo quem ganhe, mas que seja, né, que a criança se envolva, se motive, sabe? Eu acho que fica bem bacana. Precisamos literalmente criar um jogo ou só apresentar uma proposta de um jogo? Claro que eu pensei assim, ó, nesse vídeo, o bom seria se vocês construíssem o jogo, tá? É como se fosse um vídeo que vai estar mostrando para as famílias, do tipo, ó, vamos pegar um papel sulfite, mais esses 10 rolinhos de papel higiênico e vamos construir um jogo de trilha usando isso aqui. Meio que a ideia, a proposta do jogo, mas por mais que vocês não construam, mas quem está do outro lado, sejam as professoras ou sejam as famílias vendo, elas consigam entender o que tem que ser feito. Sabe? Eu imagino, Mara, que vai precisar construir aqui, entendo o que tem que ser feito. Mas talvez na explicação de vocês do que precisa, como vai funcionar, talvez, né, nem tenha. Quando a gente constrói junto com a família, com as crianças, mostra ali essa construção, fica interessante porque mostra que não é complexo a criação. Por isso que é aquela coisa, vamos partir para uma ideia que não seja tão complexa, né, que possa até ajudar as famílias. Ideia assim, tem que ser uma coisa nova, né? Estou pensando em perguntas aqui também. É algo totalmente diferente, algo novo, né? Que não tenha sido feito. Não, que nem a amarelinha. A amarelinha é ótima.
né, para crianças nessa idade, é perfeito para ser utilizado. Mas daí com algum elemento diferente que vocês tenham pensado. Né? Pode ser uma brincadeira lá de pescaria, né? Vou inventar uma pescaria que não seja com água, ou água mesmo que seja, né? Curitiba a gente está com calor há muito tempo, sei lá, mas não dá para ter água, né? Porque não tem água, daí tem calor, mas não tem água. Enfim, mas vai pensar em alguma coisa, uma pescaria, né? Todo mundo sabe que já brinca, mas o que tem de elemento diferente ali naquela pescaria? Né? Então, que for possível de ser construído, que fique claro, não precisa nem ser inovador. Tá? E hoje, que dia que é hoje? 14. Né? Um pouco menos de um mês ali para entrega. Depois, semana que vem, a gente vai ficar sem live, né? Sem aula, porque daí é o fórum de pedagogia. Mas que daí vocês já vão pensando, né? Sabe, olhando os elementos em casa, e pensando a respeito, né? Puxa, podia usar isso aqui, podia usar aquele outro. Vão pensando em ideias. Ok? Ok, gente. Por enquanto, mais alguma questão? Por enquanto, tudo ok, Mari? Beleza, vocês vão perguntando aqui durante mesmo, né? Se forem pensando em alguma coisa, como eu falei, uma primeira proposta, então, até com base no que vocês foram conversando, no que foi falando, a gente já vai descrevendo melhor para os próximos, ok? Mando, Érica. Geometria na educação infantil. Então, dando continuidade, lembrando, né, na aula passada lá, nós estávamos falando do como que a gente vai aplicar, né? Como que vai aparecer essa matemática na educação infantil. A gente falou da geometria, das formas, que daí citamos, inclusive, muito a questão dos blocos lógicos, né, para manusear, medidas, né, maior, menor, qual que é mais pesado, qual que é mais leve. Vai estar aparecendo para as crianças desde pequenininhos esses conceitos, né? E também o conceito de número, né? O conceito de número na educação infantil que vai muito também, a gente tem um geralzão, né? Vai muito na ideia do quê, né? Da contagem, né? Da criança, esse 1, 2, 3. Então, foi o tripé que a gente falou rapidamente na aula passada, desses 3, né? Deu uma ideia durante a nossa live, né? Depois eu também já deixei um vídeo assíncrono, né? Um vídeo gravado também falando desse, para ter uma ideia geral, né? Aí hoje a gente vai estar esmiuçando mais cada um desses itens. Então, da geometria. Gente, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Olha esse exemplo. A professora Leila, da Educação Infantil, ela é da turma do Infantil 4, crianças com 4 anos, tá? Estudando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. Ela viu que tem um objetivo de aprendizagem lá que diz assim: expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Ali está o código, né, da BNCC, que é do campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Cria uma atividade para essa turma com a seguinte característica. Olha o que ela fez. A professora entregou para cada 2 crianças a folha com as formas e pediu para que as crianças pintarem com tinta. Entregou a folha aqui com essas formas e daí as tintas, o pincel ali com água. O objetivo é que as crianças aprendam sobre o tamanho e como é o desenho de cada forma. Então, é o objetivo que essa professora, como é o nome dessa professora? Professora Leila. Deu para essas crianças da turminha em dupla. Então, tem a tinta, tem a água, tem o pincel e tem uma outra folha, aquelas formas. E ela queria que as crianças aprendessem sobre o tamanho e
o desenho, como que é o nome de cada uma das formas. O que vocês acham dessa atividade? Para pintura também, né? Então a criança também estaria pintando, né? É bacana essa atividade, pensando em formas geométricas. O que vocês acham? Muito bom, Ana Larissa. Muito bom. Fraca, né? Atividade. Pensa numa criança de 4 aninhos pegar aquilo ali. Aonde estão os pontos fracos, será, dessa atividade que poderia ser melhorado? Que sempre nós, não sei vocês, mas nós adultos, quando a gente pensa em formas geométricas, né, a gente vai muito em cima desse desenho aí, né, as formas, né. Lembrar qual que é o nome de cada um ali, tem pentágono, tem o hexágono, triângulo, quadrado, círculo, né, a gente fica bem na ideia do nome oficial mesmo de cada uma das formas, né. Como poderia ser melhorado ou o que não tem, tá faltando aí, que não tem sentido, que deixa, como disse a Ana Larissa, fraca essa atividade, né? Perfeito. Acho que você falou a palavra-chave, Ana. As formas em contexto, né? Só elas, simplesmente, quem que é o círculo, gente? Para que é? Voltando ao que a gente já comentou um pouquinho na aula passada, né? O que interessa para a criança saber que o círculo é o círculo e o quadrado é o quadrado? O nome, né? A associação dos nomes ali. Então, o objetivo dessa prof, de mostrar essas formas e as crianças pintarem pelas formas, e até mesmo olhando aquelas formas ali, né? Pentágono, hexágono, nem tem necessidade, né, de trabalhar com essas. Não é que não se trabalhe, né, mas não tem nem propósito de trabalhar com isso na educação infantil. A educação infantil vai muito pelas principais mesmo, né? O círculo, o quadrado, o triângulo. E, me aproveitando a fala da Ana Larissa, como ela diz ali, dentro de um contexto. Olhando aqueles objetos do dia a dia, e daí sim, vamos fazer associações com essas formas. A ideia da pintura, gente. Isso, que perfeito, né? O círculo, a bola, o sol. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Show. A ideia da pintura, gente, é bacana para a criança pegar o pincel, o mesmo com o dedinho, né? 4 aninhos ainda, o mesmo vai estar sujando o dedo e pintando ali. A ideia do pintar é bacana. O que vocês acham? Sim, né, Mayara? A ideia ali de sujar, se a criança puder, né? Se sujar, pegar aquilo ali, pintar realmente. Né? Então, fazendo com vínculo, falando o que a Ana Larissa colocou, né? Vai ter a bola, vai ter o sol, o desenho livre. Né? Então, a criança vai pegar, a gente pegou no bloco lógico, os blocos lógicos, o círculo, e a criança vai estar lembrando, né? Porque vamos ver o que tem essa forma aqui na sala. Essa bola, o sol. Será que a criança consegue ter a percepção que o sol é redondo, né? E daí pedir para ela um desenho livre com relação a isso. Mesmo ela olhando as formas ali, o desenho do jeito que ela acha que representa. A criança tem 4 anos ainda, não vai representar nada com perfeição, e nem esse é o objetivo. Né? A gente, quando a gente pesquisa, a gente vai no Google aí, né? E digita, né? Atividades para educação infantil de geometria, vai aparecer muita coisa nesse sentido, gente. Não com esse papel como eu coloquei, né? Esse papel que eu coloquei aqui estão com as formas só direto as formas, né? Normalmente vem uma folhinha toda bonitinha com as formas desenhadinhas, com pé, cabeça, com olhinho, boca, né? Normalmente tá mais bonitinho o cenário construído, né? Mas mesmo dessa forma, não é o importante a criança simplesmente ficar pintando um triângulo, um quadrado, sem nenhum tipo de associação. Tá? Então, aqui vai mais a ideia de críticas nessa atividade, com exceção da ideia do pintar, do manipular, que é bem bacana. Né? O resto, ela teria que ser... né? Se a criança
prof puder ir lá fora com as crianças, olhar, observar, né, tá com material concreto, e daí a criança vai estar fazendo associações, depois disso ela está pintando, e tem a música também que vai ajudar, melhor ainda. Esse que é a ideia principal, ok? Essa foi mais como crítica mesmo. Tem um outro aqui que eu peguei, deixa eu só, já deixei aqui para compartilhar com vocês. É bem curtinho, deixa eu colocar aqui. Olha só. Oi, Lulu. Oi, Luke. Vamos cantar a canção das formas. Você topa? Vem comigo. Cantar a canção das formas. Segue 3 lados iguais. O que eles formam? Triângulo tem 3 lados. Como a fatia desse bolo. Pegue 4 lados iguais. O que eles mostram? Quadrado tem 4 lados. Como dar de uma janela. Pegue um O ou um 0. O que ele é agora? Um círculo, uma roda. Ela gira, gira e gira. Pegue outros 4, curto e longo. Cante um pouco mais. Retângulo, teclado, TV e uma porta. Oi, Kent. Oi, Tim. Vamos cantar a canção das formas. Você topa? Vem comigo e cante a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, formas legais em todo lugar. Pra meninos e meninas, sou o Luke, sou Mumu. Vamos cantar a canção das formas, junte-se a nós, vem com a gente. Cante junto a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Cante junto a canção das formas. Como foi esse? Se for pensar em utilizar algo nesse sentido para os alunos, esse foi melhor, esse foi pior, se comparar ao exemplo da atividade anterior, o que vocês acharam desse videozinho? Do Luke, né, acho que é o nome do bonequinho. É interessante, não é? Tem ponto fraco, não tem? O que vocês acham? A música não apresentou apenas o nome das formas, mas também fez boa, Mayara. Quando eu achei esse vídeo, eu pensei bem nisso, Mayara. Eu falei, opa, esse aqui aumentou o nível de escala, pensando na construção da aula, né? O outro estava bem ruinzinho, esse aqui eu falei, opa, esse aqui melhorou, porque exatamente. Além das formas, ele fez já uma pequena associação ali, né? A relação com os objetos reais. Perfeito, né? A questão da música, né? Mesmo as crianças cantando, as figurinhas, os bonequinhos ali, né? Também no formato de são os animais, então a prof poderia usar. Pensei na ideia de vídeo só por conta desse momento de pandemia mesmo, né? Claro que largar uma criança dessa idade de 4 anos, simplesmente com o celular na mão, isso daí, a gente sabe que tem pouquíssimo aprendizado. Vamos reforçar ali para quem viu o professor Marcos Meyer falando, alguma dessas lives que tem por aí, adoro ele. E como eu trabalhei com ele, daí tem uma referência maior, né? Parece que a gente gosta mais, ele sempre foi uma pessoa fantástica. Trabalhei com ele 20 mil anos atrás. E foi quase 20 mil anos atrás mesmo, que é mais de 25 anos atrás. Ele sempre vai estar falando dessa questão da tecnologia para essas crianças, né? 4, 5 anos, o celular, a criança que está muito conectada ali, não traz benefícios para esse momento que a criança está vivendo de aprendizado.
né? Ela sim, assim como vai falar lá naquele aquele documentário lá do Dilema das Redes, a criança também vai estar começando a ficar viciada naquilo ali, né? E é um vício, assim como para qualquer adulto, que não é benéfico, né? Mas aquela imagem prende, aquela musiquinha prende. É claro que tem todo um cuidado, né, com relação a isso. É óbvio que no momento presencial, lá na escolinha, a escolinha não vai se propor isso. O máximo que uma professora vai estar pegando é esse material aqui, né, o vídeo, e vai estar fazendo isso na prática com as crianças, ok? Mas hoje, nesse nosso momento, se for analisar, pelo menos ele faz associação com as formas. E vejam, eu não sei se vocês perceberam isso, eu percebi isso nesse vídeo, ele faz exatamente as principais formas, é o que se trabalha, onde começa a construção das formas geométricas mesmo, dos blocos lógicos, né? O triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Então, isso está bem adequado, né? Isso é bem o que se trabalha nos anos iniciais. A educação infantil, primeiro ano, vai ficar muito nesse formato. Okay? Então, mesmo tendo toda a questão, né, ruim, que não é bacana da tecnologia, esse pelo menos está melhorzinho, né? Que ele faz um pouco de associação, tem a ideia da música ali, não fica simplesmente só nomeando as formas. Né? Tem um outro do Pocoyo que ele nomeia as formas, tem uma raiva daquele vídeo do Pocoyo, faz maior sucesso, que é o Pocoyo, né? Mas esse eu nem me atrevi a colocar, porque se eu coloco durante a live, eu não consigo subir depois a live pro YouTube, ele corta essa parte. Vamos ver se esse aqui vai me cortar também, por causa de direitos autorais. Talvez corte. Porque daí eu estou usando, né? Usando e estou gravando e estou subindo também, daí não... Pode ser que corte, mas aí tudo bem. O link fica aqui para vocês mesmo na aula, quem for assistir depois vai poder acessar, não tem problema nenhum. Então, claro que nenhum dos dois, esse daqui ficou um pouco melhor pela forma como foi apresentado, comparado ao anterior, mas nada como estar na prática, né, com as crianças manipulando essas ferramentas, ok? Piaget vai estar falando, e vocês já apresentaram isso no bimestre passado, só para aprofundar um pouquinho mais, né? Principalmente as nossas crianças aí que estão em idade de educação infantil, elas vão estar naquele estágio ou sensório-motor dos pequenos, né? Eles ainda, quando está falando sensório, vai estar falando muito da questão das sensações, a criança vai estar na parte de experimentação motora, porque ela ainda está tendo que dar conta do próprio processo do andar, do gatinhar, né? Então ela ainda está construindo a própria questão, o corpo dela mesmo, né? A questão corporal dessa criança e de todas as sensações, né? O tato dela, toda essa parte tanto visual, motora também da criança, dos 0 aos 2 anos. O estágio pré-operatório, que é onde mais vai aparecer na educação infantil, né? As crianças ali de 2 a 6, vejo que é um pré-operatório, vejo que vem antes do operatório concreto, né? Porque é aqui que desenvolve a questão da fala, né? A partir dos 2 anos que a criança realmente vai começar a construir frases, tem crianças que vão estar falando antes, né? Mas aqui ela começa a construção de frases, né? Já está associando as coisas, os nomes, os objetos. Ela vai estar reproduzindo muita coisa relacionada à parte da imitação. Então, ela vai estar percebendo o mundo, dando nomes às coisas pelo que ela observa, pelo que ela vê das pessoas. É aquela fase, pensando em 2 aninhos aí, que ela vai estar jogando ainda muitos objetos no chão, mas ela está fazendo uma análise disso. Ela vai estar construindo, criando muito, ela não tem limites, né? Aquela criança ainda, ela não sabe que ela não pode sair correndo na rua. Né? Ela não conseguiu ainda construir esse conceito de que ela não pode sair correndo porque tem carro que vai estar passando. Então, é todo um processo descoberta, novo, o mundo. Né? A educação infantil é espetacular, que pega essa criança pura, querendo aprender sobre o mundo inteiro. Então, é todo um processo de construção de conceitos do todo.
né, a partir de uma criança que ainda não tem esses conceitos e vai estar fazendo tudo isso muito por associações. Né? Por isso a importância nesse momento de trabalhar, eu foquei mais na parte da educação infantil ali, né, com os processos mentais. Gente, quem são esses processos mentais ali, né? Que é a parte mais importante de se trabalhar matemática na educação infantil está aqui. Esses 7 processos mentais: inclusão, classificação, seriação, sequenciação, conservação, comparação e correspondência. Não precisa se preocupar em decorar esses nomes aí, de forma alguma, tá? Eles vão aparecer durante as atividades, e a gente vai estar sempre terminando essas atividades. Não só, eu comecei a aula falando em geometria, né? Não só para geometria, tá? Para todo, vou usar até, não é nem para matemática, para todo o desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças da educação infantil. Quando a gente fala desses 7 processos mentais, a gente vai estar falando muito de ajudar a desenvolver o raciocínio lógico. Exemplos. Vamos aos exemplos aqui. Gente, olha essas... Nem expliquei cada um, tá? Aqui que a gente vai estar, dentro dos exemplos, vamos estar falando desses processos lógicos aí. Processos mentais. Olha esse monte de coisa arada aqui. Diversos, né, gente? Tem fruta, tem bolas, tem brinquedos, tem de tudo aí. Né? Quando eu estou falando do processo mental de inclusão e classificação, vamos supor que tudo isso daqui estivesse no concreto para as crianças vão estar vendo tudo isso daqui. E a prof vai pedir assim, organizem, vamos organizar essas coisas que estão tudo espalhadas, vamos organizar. Como será que essas crianças iriam organizar isso? A gente pedir para colocar cada coisa no seu local, ou dentro da casa mesmo, né? Dentro da casa, a criança estava comendo, daí ficou uma bagunça, ficou ali. Eu no piquenique ontem com as crianças, né? Tinha comida, tinha brinquedo, tinha tudo junto ali. Daí fala, vamos ajudar a organizar. Como que as crianças organizariam isso aqui? Pense numa ideia, como vocês olhando essa bagunça, pensa que é físico, como vocês estariam organizando, classificando isso? Ideias, me ajudem. Frutas e brinquedos, eu também iria nessa linha, Ana. A ideia de frutas de um lado e brinquedos do outro, né? Quando a gente fala do processo mental de inclusão, vou pegar as frutas, vou incluir no conjunto de frutas, eu estou incluindo, porque eu percebo semelhanças. E vou pegar os brinquedos e vou incluir, eu percebi o que é brinquedo e vou estar incluindo em outro local. Eu estou fazendo a inclusão de cada um no seu grupo, e como são 2 conjuntos diferentes, com características diferentes, eu estou classificando. Classifiquei o conjunto das frutas e outro dos brinquedos. Okay? E tem um outro processo mental, ó, incluí as frutas, classifiquei, cada um ficou no seu conjunto, pode ver que são muito próximos esses dois, inclusão e classificação. E tem outro aqui, comparação. Gente, esse comparação aparece o tempo inteiro, porque ele vai precisar comparar uma coisa com a outra. Então, ele compara, ele vê, esse é um brinquedo, então eu vou colocar para o lado de cá. Essa aqui é uma fruta, então eu vou colocar aqui dentro dessa bacia, sei lá, é algum local destinado para fruta. Mas daí, gente, vem o Joãozinho. Sempre tem o Joãozinho, né, gente? Não adianta. O Joãozinho, ele vai pegar isso aqui. Deixa eu pegar aqui. O Joãozinho, ele vai juntar esse aqui, mais esse aqui, mais esse, mais esse aqui,
esse aqui e este aqui. Esses que eu marquei em vermelho, o Joãozinho fez um conjunto. E daí, nós somos profs do Joãozinho. O que a gente diz do Joãozinho, gente? Ok, não, ok. O que será que o Joãozinho fez aqui? Como ele fez essa classificação? Pelas formas, né, Mayara? Mayara, se a gente não tem um aluno que nem o Joãozinho na sala, que vai pensar dessa maneira, a gente instiga essas crianças a fazerem isso. Porque penso eu que o mais natural seriam frutas e brinquedos, né? É o que a gente bate o olho aqui também, é o que eu queria provocar na imagem com vocês. Mas instigar essas crianças de, será que podemos organizar de outra maneira também? Né? E fazer elas perceberem o que será que tem em comum, né? Tá super, exatamente. Isso. Aliás, o que estaria errado? Inclusive, poderia colocar a própria uva, né? Ou se a criança não colocou a uva, a gente poderia até falar, a gente não poderia colocar a uva também? Será que a uva estaria correta ou não? Né? Olhando pela forma. Percebem? É isso, né? A gente não esperar aquela resposta. O espetacular das crianças dessa fase, né, do estágio pré-operatório, é que elas não têm esse conceito ainda do círculo, é isso aqui, isso é fruta, isso é brinquedo. Elas estão construindo ainda, né? Então, não existe o certo ou o errado aqui. E vamos pensar assim, ó, e se essa criança dá para trabalhar exatamente? Gente, assim, ó, isso tem a ver com matemática, que a gente está falando de raciocínio lógico. Ponto de vista tem a ver com criar argumentos, a criança pensar a respeito dessas atividades, dessas possibilidades. Pode ser que daí venha mais uma, a Mariazinha. A Mariazinha, ela pega esse avião, ela fala assim, ah, prof, também, esse aqui também faz parte do conjunto do círculo. O que será que a Mariazinha pode ter associado como círculo nesse objeto, que é um avião? Em tese, não estou vendo, né? O formato dele está muito diferente de avião, né? As rodas, isso. Gente, é esse detalhe que muitas vezes a gente nem enxergou, né? Então, é essa escuta com as crianças, né? Perceber, mas espera aí, avião? Mas por que você pensou no avião? O que tem nesse avião que você pensou? Isso, essa escuta. Percebe que a gente muitas vezes aprende mais até com a própria criatividade das crianças e vão pensar assim, nós já temos a nossa mente formada, né, totalmente certinha do que é um círculo, do que é não sei o quê, do que é uma fruta, do que é um brinquedo, e muitas vezes a gente vai aprender com o que as crianças estão nos trazendo. Percebe isso como tem riqueza da gente escutar essas crianças e perceber o ponto de vista das crianças, né? De novo, não existe o certo ou errado. O que é bem importante nisso é uma atividade. Claro, eu peguei aqui frutas junto, mas num ambiente de uma escolinha vai ter brinquedos, né? Na sala vão ter vários. A professora vai estar, inclusive, com Lego, com várias formas ali para estar construindo com as crianças, né? Blocos lógicos, pensa que está tudo misturado e as crianças estão ajudando na organização. Gente, também estou me apropriando da fala do Marcos Meyer, né? E tem um outro autor também maravilhoso, lembrei dele que agora, o Isamitiba. Onde é que estão meus livros de Isamitiba? Ah, tá aqui atrás, já achei. Maravilhoso também. Nossa, eu na época que tive meu filho, quando estava grávida, estudei muito Isamitiba para entender todo. Ele fala do processo cognitivo, de aprendizagem, de ensinar, de dar limites. Por isso que eu lembrei do Isamitiba também. Muitas vezes as famílias pensam assim, né? Ah, as crianças fizeram uma bagunça no quarto, elas têm que organizar, elas têm que aprender que as coisas não se organizam sozinhas. Né? A criança perceber que se ela faz bagunça, ela tem que desde pequenininho, e claro, né, com 2 anos ela não vai conseguir ainda, mas ela tem que ir ajudando nos processos de dentro de casa.
né? As coisas não se arrumam sozinho. Mas é mais importante que isso, não é só questão de organização dentro de casa. Quando ela está organizando o quarto, ela está vendo que essa roupa está jogada, vou colocar na parte das roupas, ela está classificando, ela está dando conta daqueles processos mentais. Ela compara para ver o que é aquilo. Se ela tem muitas bolas, né? Eu lembro que meu filho tinha muitas bolinhas quando era pequeno, bolinha de tudo que é tamanho, daí tinha um compartimento só de bolas, né? Então ele ia guardar aquelas bolinhas no local adequado. Ele estava comparando, classificando e guardando. Percebe que é muito mais do que simplesmente uma tarefa rotineira dentro de casa? Vai além, né? É nesse processo. E olha que bacana que isso tem a ver com o quê? É o contexto da criança. É o contexto. Eu escutei numa dessas lives, não vou lembrar de qual, e não lembro mais de onde é. Eu até tomei nota e falei, que coisa bacana que foi dita. Ele falou assim, as crianças dessa faixa de idade, né, 3, 4 anos, que não estão indo para a escolinha, mas que a família está conseguindo ter momento para brincar com essa criança, para interagir, não adianta ter também, né, a família às vezes está direto em home office e a criança fica largada no celular o tempo inteiro, né, mas a família que consegue deixar essa criança, então, frequentar um parquinho com todo cuidado, mas a criança está no escorregador, está na balança, está trepando, tá? Gente, com todo cuidado, né? Com máscara, bonitinho. E as crianças são umas graças porque elas se adaptam rapidamente, né? Nesse mundo. As crianças que estão fazendo todo esse processo, por mais que não estejam indo para a escola, perfeito. Isso que eu escutei na live, eu falei, claro, né, gente? Perfeito, é verdade, né? E é isso, a criança tem que pular, escorregar na grama, né? Vai descer um morro lá na grama, pega um papelão, desce lá. Se ela está cuidando dessa parte motora dela, né? Está construindo, pensando coisas novas, brincando na areia, está fazendo o papel da educação infantil, porque nisso tudo é onde mais aparecem aprendizados. Claro que nesse formato que as crianças estão passando, né? E não tem nem como jogar a culpa nos pais, né? Os pais realmente em home office em casa, né? Ou o pai, ou a mãe, a família, enfim, quem fica com a criança, muitas vezes não consegue ter tempo, né? Não consegue ter nem paciência, porque também está estressado, enfim. E daí larga o celular na mão da criança, ou fica o tempo inteiro vendo alguma coisa na TV, enfim. Isso realmente é um doppo que desenvolve pouco, né? Essas habilidades que poderiam estar sendo trabalhadas, esses processos mentais, aquilo ali tem as crianças ficam na frente da TV, né? Elas ficam quietas, paralisadas. Né? Não tem um desenho, alguma coisa que elas gostam, podem ver que de início, a criança que não é habituada a ver TV, de início, ela não fica quieta. Mas depois ela começa a ter tanto aquela relação com a TV, com o celular, que mesmo sendo uma coisa que antes ela não tinha vício, passa a ter. É incrível o quanto isso realmente afeta e vira vício. Né? Esse é o dom, né, do que está acontecendo, e enfim, estava conversando com uma aluna minha ontem, de pedagogia até, da outra turma, por causa do artigo lá, por causa do fórum, e daí a gente acabou discutindo sobre isso, né? É uma sinuca de bico, né? Não é... Os pais precisam trabalhar, estão estressados, não conseguem dar conta, a criança quer interagir, quer brincar, quer ir para fora de casa, né? E não dá, os pais não conseguem dar conta. Difícil, né? Não é uma situação fácil. Mas nessas pequenas coisas é o quanto tem aprendizado. Muitas vezes a família percebe a educação infantil como só um lugar onde as crianças brincam. É verdade. A educação infantil, por essência, tem que se preocupar com as crianças brincando. Tem total razão as famílias perceberem que as crianças só brincam. Mas elas só brincam, só que olha quanto tem de desenvolvimento de raciocínio lógico nessas brincadeiras. Né? Nesse se sujar, nesse pintar, nesse sujar o dedo com tinta. Olha o quanto tem de desenvolvimento. É isso que muitas vezes falta conhecimento para as famílias, é importante que elas tenham também esse conhecimento, né? Gente, voltando à figura, se fosse para classificar aqui
os brinquedos, olhando só os brinquedos, eu posso criar subconjunto nos brinquedos? Assim, tipo brinquedos. Deixa eu só tirar uma coisa aqui. Ok. Brinquedos de um tipo. Vamos pensar que uma classificação foi das frutas, ok? E daí uma outra dos brinquedos. Como que as crianças iriam organizar esses brinquedos aí? Em subconjuntos? O que vocês percebem? Opa, Maiara, excelente. Brinquedos grandes e brinquedos pequenos, ótimo. Ótimo, Maiara. A figura até é ruim, ela não representa tão bem, né? Mas claro que bem isso, né? No quarto da criança, na escola, vão ter os brinquedinhos menores e os maiores. Perfeito, perfeito. Quando a gente está falando isso, Maiara, grande e pequeno, quando a gente está falando desde a ideia do bebê, né? Desde eu ontem, minha sobrinha mostrando o trem, olha o trem como ele é grande, né? Olha o carro da madrinha é menor. Olha o conceito, olha unidades de medida ali. Espetacular, né? Pode dar para separar brinquedos de meios de transporte de bonecos, perfeito, né? E daí, Mariana, até instigar eles, né? Quais que seriam aqui os meios de transporte, né? Que a gente percebe aqui, helicóptero, tem o avião. Será que as crianças sabem o que é o helicóptero, né? Se não souberem, vamos perguntar para elas o que elas acham que é. Por mais que elas não saibam, né? Isso é fácil, pode ser mostrado um vídeo para a criança, para que ela veja o que é. Normalmente o avião ela vai ter mais contato, né? Mas o helicóptero não tanto, né? O patinho, né? Será que aquele patinho ali, esse patinho aqui, poderia ser incluído no meio de transporte também, né? Ele não tem roda, gente. Ele não dá uma impressão de meio de transporte também, não é? Vamos escutar das crianças o que elas vão perceber isso, né? Exatamente, né? Porque pode fazer uma associação de meio de transporte algo com relação à roda, né? E daí ver, opa, peraí, esse patinho, ele pode levar alguma coisa para algum lugar? Ah, ele pode, dá para colocar um brinquedo ali sentado em cima dele. Ah, então é verdade, então ele é um meio de transporte. Ele pode carregar alguma coisa, então ele é um meio de transporte. Uhum. Né, escutar, instigar essas crianças nas atividades. O foguete, gente, foguete faz parte do cotidiano da criança. Engraçado que é assim, né? O foguete não faz parte do cotidiano das crianças, mas elas sabem o que é um foguete. Normalmente, né, já foi instigado, já viu, já escutou alguma historinha do foguete que vai para a Lua. E o dinossauro é a mesma coisa, né? As crianças não viram dinossauro, não faz parte do contexto. Mas como as crianças de educação infantil são enlouquecidas por dinossauro, não é verdade? Então, a gente fica muito na hora de falar sobre as metodologias, falando que tem que ter significado para a criança, tem que ter contexto. Mas percebo que algumas coisas, até pela ideia da magia, né, que não faz parte do contexto, como, por exemplo, o foguete e os dinossauros, mas como as crianças gostam, né? A própria ideia da construção do foguete. Tem uma live da prefeitura, um vídeo desses da prefeitura, que foi a construção de um foguete. É espetacular. Aliás, a escola pública aqui em Curitiba, da prefeitura. Não tem um momento que as crianças estão interagindo, mas os vídeos que estão sendo postados lá são fantásticos. Né? Pensando no padrão pedagógico, com tema norteador, com desafio para as crianças. Claro que tem críticas ali, porque são longos, alguns são bastante cansativos, mas a maneira como está construído ali, gente, que coisa bonita que são os materiais. Olhem, os próprios professores, acredito que estão aprendendo muito com os materiais que estão sendo postados ali, porque de altíssima qualidade mesmo, pensando na construção pedagógica. Como eu falei, claro que tem o problema de não estar interagindo, essas coisas todas, né? E quando são vídeos de 45 minutos, também fica, né, às vezes fica bastante cansativo para as crianças.
Então, classificação com relação aos que são bonecos, né? Aos que têm rodinhas ali, os meios de transporte, como a Mayara disse, o grande ou o pequeno. Tudo isso vai estar trabalhando com conceitos básicos de matemática, que é desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, poderiam ter várias formas aqui, várias opções aqui. Gente, esse conjunto aqui, ó, sempre vai ter algum aluno que vai olhar isso aqui e vai fazer esse conjunto aqui. Separou as coisas assim, ó. O patinho entrou também, tá? Conseguem perceber aqui? Essa criança foi a Letícia. A Letícia separou dessa maneira aqui. Ela pôs todos organizados assim. E daí? Pela cor. Exatamente, Mariana. Estou só instigando vocês, tá? No sentido de, às vezes, tem várias outras possibilidades, né? Além do que aquilo que a gente bate o olho, o nosso cérebro, como já tem vários conceitos, né? Já está, né? Como a gente conhece já o que é forma, o que é cor, a gente às vezes só vê uma opção, né? E olhe quantas outras formas ali. Como a matemática, né? Nós discutimos muito bimestre passado, ela não vai estar focando o resultado. Então, a importância de uma atividade como essa, ou até mesmo em casa, quando as famílias estão fazendo isso, mostrar para crianças, olha quantas possibilidades. Não quer dizer que é só uma maneira, né? Esse próprio autor, Isamitiba, ele fala, quando a criança já está maiorzinha, ela vai começar a lavar louça, né? E claro que a criança não vai lavar a louça da maneira adequada, né? Porque vai estar fazendo pelas primeiras vezes, vai sair tudo troncho mesmo, né? E daí ele comenta muito sobre isso, o quanto é importante, até nesse momento, a criança criar o estilo dela, por mais que ela seja orientada pela mãe, pelo pai, como fazer essa atividade, quanto ela possa construir a forma, como ela quer, inclusive, organizar a louça na pia, ou não quer organizar, vai fazer de outra forma, o quanto isso é importante para que a criança entenda, isso eu fiz errado, gente, para que a criança entenda que não existe uma única maneira. Isso fiz completamente errado, né? Porque daí eu mostrei pro meu filho e falei assim, é assim, ó, você faz isso aqui, separa isso aqui disso, lava primeiro essa parte, tal, né? Daí depois eu fui lembrando do Isamitiba, e até porque ele não seguiu o meu padrão, né? Então, eu tentei fazer ele seguir meu padrão e não seguia meu padrão. Então, até hoje, não segue meu padrão. Então, e o quanto isso é importante mesmo, né? Não existe modelo único, existem formas. Por que a gente acha que a maneira que a gente lava a louça é a mais correta de todas? Né? Eita vida, né? Outro. Aqui, gente, palitinhos e tampinhas é a alegria, né, das crianças, né, da educação infantil. Esses são materiais concretos, né, assim como o vídeo lá que eu gravei para vocês, de material dourado, tudo mais. Inclusive, esses aqui são mais significativos para a educação infantil do que os materiais tradicionais. Por quê? Gente, isso aqui é de fácil acesso. Né? Aqui, quando vai estar trabalhando com essa questão da contagem, perfeito. Né? 1, 2, né? Ela precisa manipular, excelente, não precisa mais do que isso. Então, percebam que aqui eu já coloquei 2 conjuntos, né? Já classifiquei os palitos e as tampinhas. Mas poderia ser um outro conjunto que também estaria separando por cores, né? Estariam ali as tampinhas e os palitos juntos por cores, ok? Né? Também poderia ser uma opção. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui no slide, só para... A gente falou muito até agora da inclusão. Estou incluindo, eu estou percebendo objetos semelhantes, estou incluindo. Lembrando que não existe uma única forma. Classificando, eu incluí, e depois eu classifiquei, são objetos distintos. Eu incluo os de mesma característica e eu classifico deixando cada um no seu conjunto, são conjuntos diferentes.
Para fazer tudo isso, eu preciso comparar esses objetos, que é um outro processo mental. Por enquanto, a gente falou bastante desses, ok? A conservação... eu vou falar da conservação depois. Aqui, nesse processo, eu posso usar a ideia também da correspondência. Gente, a correspondência é muito interessante, que é assim. Deixa eu só... aqui mesmo, depois eu quero usar uma outra câmera aqui para mostrar para vocês. Correspondência é isso aqui. Olha o que eu estou fazendo. Pensa que esse daqui é a tampinha. E esse daqui é um palitinho. A criança, quando ela ainda não se apropriou do processo de contagem, e ela precisa verificar qual tem mais, qual conjunto tem mais, vamos supor que não é um conjunto tão grande como esse daqui tem vários, né, gente? Mas um conjunto com, sei lá, com 4, 5, ela vai fazer isso aqui, correspondência, ela vai colocar uma tampinha para um palitinho, uma tampinha para um palitinho. E vamos supor que no meu conjunto, opa, ficou uma tampinha sem palitinho. Então, eu já sei que qual tem mais é a tampinha. É a criança... a tampinha. A criança colocar isso, quando ela organiza, ela consegue perceber qual tem mais, mesmo que ela ainda não saiba contagem. Mas ela vê os dois. Opa, eu percebi aqui que como eu tenho uma tampinha a mais, ó, eu não fiz a correspondência, eu tenho mais tampinhas. Porque aqui faltou um palitinho. Quando ela olhou os dois conjuntos e estava percebendo qual havia mais. Outro exemplo de correspondência. Eu coloquei aqui, nesse slide aqui. Olha esse aqui. Correspondência. Cada criança sentadinha na hora do almoço lá na escola. Ô, tempo bom, né? É até estranho da gente olhar essas cenas sem máscara, né, gente? Todas as crianças junto, pertinho. Cada criança tem o seu pratinho. Cada criança tem a sua colher. Uma criança, um pratinho, uma colher. Ok? Uma criança, um pratinho, uma colher, um copo. Então, isso é uma correspondência. A criança está fazendo uma associação, ela, com o objeto. Ok? Então, se na minha casa eu vou ajudar a minha mãe, de novo, as tarefas de casa, eu vou ajudar a minha mãe a organizar a mesa para o jantar, eu vou ver quantas pessoas estão na minha casa, vou pegar um prato para cada uma. Isso começa desde a educação infantil mesmo, desde os 3 aninhos a criança já consegue fazer uma atividade como essa. Ela está fazendo essa associação, que é chamada como processo mental de correspondência. E como eu citei no exemplo anterior aqui, vai ajudar, inclusive, nesse processo de quantidade. Quando ela faz uma correspondência de um objeto com o outro, por mais que ela não saiba contar, ela vai ver, conseguir enxergar qual tem mais. Okay? Esse aqui, gente, esse aqui tem a ver com esses dois processos aqui, eles são chatinhos, às vezes são fáceis de trocar, sabe? Seriação e sequenciação. Então, olha só. Os dois têm a ver com ordenação. Tá? Os dois. Quer dizer, colocar em ordem. Esse daqui, essa figura que eu peguei, eu, né, tirei ali da onde eu tirei essa figura. Essa aqui é uma lista de compras. Vamos classificar esse daqui, o nome desse conceito é sequenciação. E esse daqui é um calendário. Esse aqui é seriação. Gente, sequenciação tem a ver com o seguinte. Essa criança pode ver, tá indo, foi no mercado, agora não pode mais ir no mercado também, né? Enfim, foi lá com a família ao mercado e tinha uma lista de compras. Chegando no mercado, essa lista obrigatoriamente precisa seguir uma determinada sequência ou não? Entrou no lugar errado.
Percebe se é uma lista de compras? Posso começar do primeiro, né, do segundo, ou dependendo onde eu entrei no mercado. Pode ser que eu não vá para o primeiro produto da lista, pode ser que eu já entrei direto ali nas frutas, e as frutas eram quarto, quinto da lista. Ok. O importante é ter o controle ali, né? Estar ticando até, né? Riscando o que já foi, o que já conseguiram comprar. Olha a educação financeira envolvida nisso, gente, que bacana, né? E é uma sequenciação. O conceito de sequenciação, que é ordenar, só que ele não precisa estar na ordem. Ordem no sentido de qual é o primeiro, o segundo, não tem necessidade. Então, o nome desse processo mental é sequenciação. Já o calendário, perceba, o calendário vai aparecer na educação infantil também, né? Vai estar desse jeitão lá na educação infantil. De novo, a criança, né, ela não vai precisar saber, o mês de outubro tem 31 dias, não. Mas a criança já desde o início já vai aprendendo que hoje é o dia 14, amanhã é o dia 15, depois é o dia 16. Veja que é uma sequência também, só que aqui precisa ter uma ordem. E quer dizer, eu não consigo passar do dia 14 para o dia 16. Eu gosto de final de semana, eu queria passar do dia 14 para o dia... Que dia que é final de semana? 15, 16, 17. Para o dia 17. Não dá. Né? Não tem como. Então, nessa situação, é uma seriação. Sequenciação. Olha, cuidado com o termo, né? O termo eu acho que às vezes confunde. Sequenciação é uma ordem que não tem que ter o primeiro, segundo, terceiro, né? Não precisa estar necessariamente numa ordem, é uma sequência. Já a seriação é uma sequência ordenada. Eu só consigo passar de um dia para o outro se eu passar todos os dias, eu não consigo pular. Então, OPA é uma forma também de sequência, só que eu preciso respeitar cada um deles. No calendário, para isso é brilhante, porque a criança vai construindo a ideia de que, opa, quantos dias faltam para o final de semana? Agora as crianças estavam tudo loucas pelo Dia das Crianças, né? Quantos dias faltavam pelo Dia das Crianças? Outro exemplo de seriação, com ordem, né? Faz uma fila na escola das crianças por ordem de tamanho. Então, opa, ali tem uma ordenação. É o primeiro, vai do mais baixo para o mais alto. Então, tem uma sequência ali baseado no tamanho. Então, o processo mental disso é seriação. Gente, isso é para nós sabermos, tá? Nós, profs. A criança, claro que ela não tem B. Criança alguma, nem depois. Né? Não precisa saber de seriação, de sequenciação. Nós estamos propondo atividade para as crianças que elas precisem trabalhar com esses conceitos, mas o conceito quem tem que saber somos nós. O que vai ajudar isso depois? Né? O que tem a ver? O que vai estar ajudando? A gente sabe aqueles exercícios lá com cara de primeiro ano, antecessor e sucessor? Tem o 7. E qual é o antecessor do 7? Qual o sucessor? Está aqui, ó, processo mental seriação. Se a criança foi organizando, colocando em ordem, qual que é o menor, qual que é o maior, isso vai facilitar lá na frente, quando essa criança estiver no primeiro ano. Percebe? Por mais que em momento algum da educação infantil a gente vai estar colocando isso para a criança. Antecessor, sucessor, não. Mas ela vai trabalhar contagem, ó, ela já está vendo os números ali, por mais que ela não saiba até o 31, mas ela já está vendo que tem uma sequência, ela já vai aprendendo a contar, ela já tem o contato com os números, o que vem antes, o que vem depois, espetacular. Né? Mesmo sem estar se apropriando do conceito. De novo, qual é o estágio, segundo Piaget? É o pré-operatório. A criança tem contato com todos os conceitos. Ela, né, vai trabalhar muito a questão de fala, de associação das ideias, é o mundo simbólico, né? Tudo tem a ver com os símbolos que ela está construindo, e a partir disso ela está construindo conceitos. Veja que o calendário, as horas são trabalhadas com as crianças, sem a profundidade, mas isso já
vai estar aparecendo com as crianças. Okay? Esse outro que eu coloquei aqui já tinha comentado da correspondência, para fazer ideia da conservação. Deixa eu só me lembrar aqui. Ali já fomos. É mais a conservação mesmo. Que, deixa eu tirar aqui para poder mostrar. O que tem a ver aquela pasta de dente e aquelas garrafinhas ali. Um pouquinho aqui. Vai entrar os outros processos também, tá? É só para ficar mais explícito essa questão da conservação. Minha caixa de bugiganga. Cadê minha pasta? Ó, minha caixa. Tampinha. A gente já tinha comentado sobre isso também na outra aula, tá? Só compreendendo esses processos mentais que aparecem dentro dessas pequenas atividades, né? Não é uma caixinha de pasta de dente, mas é uma caixinha de pasta de dente eu já destruí. É uma caixinha de sabonete, tá? Então tá aqui a caixinha. Quando a gente tá falando em conservação, a gente tá falando isso aqui para a criança também. Ela perceber que nesse formato ou nesse formato é a mesma caixinha. Não tem diferença, continua sendo a mesma. Gente, eu quero fazer uma coisa aqui. Quer ver que chique? Vai ficar melhor de vocês visualizarem. Peraí. Aqui. Deixa eu mudar a câmera do celular aqui, quer ver? Tcharam. Apareceu? Tcharam, apareceu. Deixa eu só por aqui. E daí eu consigo me ver também. E daí vocês veem aqui essa atividade que eu quero fazer. Gente, o som tá normal? Como eu mudei agora a câmera normal? Ok. Parece que tá meio travadinho. Então, ó, esse daqui, né, eu conservo, independente da forma como a criança vai estar manipulando, continua sendo o mesmo objeto, apesar de eu estar usando, deixando ele em formatos diferentes, ok? A criança perceber, gente, isso aqui, a gente vai continuar vendo isso aqui nas próximas aulas, se a gente coloca para as crianças isso aqui o nome é teste piagetiano, tá? Se a gente coloca isso aqui para as crianças, deixa eu só, os azuis e os verdinhos, aqui. Aqui tem 1, 2, 3. A criança lá de 3, 4 aninhos, ela já vai conseguir fazer o processo de contagem. 1, 2, 3, até 3 ela vai conseguir ali tranquilo. Se a gente pergunta para ela qual tem mais, aqui ela vai perceber que tem a mesma quantidade, mesmo que ela não saiba contar. O princípio da correspondência aqui, não é conservação, correspondência, ó. Ela consegue, por mais que ela não saiba contar ainda, se é uma criança menor, ela sabe que tem a mesma coisa, mesma quantidade, porque, ó, 1 a 1, correspondência. A criança menor, se você fizer isso aqui com ela, uma atividade, ela vai falar que qual tem mais esse aqui do verdinho, no início. Por que será? Olha o tamanho, né? Tem mais porque, olha, né? Maior. Tem a ver com o princípio de conservação, porque conserva a mesma quantidade. Mas como a criança, inicialmente, ela vai estar fazendo essa análise aqui, que, opa, aqui é igual, mas aqui tem mais. Maior. Então, começa a ser trabalhado com a criança, inclusive essa questão de que, peraí, então não quer dizer que vamos fazer a criança contar, então
1, 2, 3. Ah, é a mesma coisa. Aqui, 1, 2, 3 é igual. Mas antes, como ela está analisando simplesmente aqui, ó, a distância, vai acontecer isso. Tem a ideia de conservação dos líquidos aqui. Eu não vou fazer com líquidos, eu vou fazer com feijão. Aqui, ó. Eu tenho esses dois potinhos, ok? E vou colocar, bom, primeiro, esses dois iguais. Se a gente perguntar para a criança qual tem mais, aqui também uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, também já vai olhar e vai falar assim, tá igual. Né? É igual, a mesma coisa. Copinho de gelatina, sabe, gente? Fazer com a criança com gelatina, é que ela consegue ver exatamente a linha, a cor, né? Ah, a mesma coisa, igual. Para uma criança de 2, 3 anos, se a gente faz esse processo aqui, ó, e agora, qual tem mais, mesmo ela percebendo que a gente despejou ali, ela vai falar que esse aqui tem mais, a pequenininha. Ela vai analisar o quê? Esse aqui é maior, esse aqui é maior, tem mais. Provas piagetianas, tá? Que trabalham com essa questão. Isso aqui tem a ver com processo mental. Nossa, a criança então tá errado? A gente não tá errado, é um processo dela, por isso que o Piaget vai estar falando em estágios de desenvolvimento, né? Como mesmo ela percebendo que tirou daqui e colocou aqui, como esse daqui é maior, principalmente na ideia de copos. Eu tenho um copo meu bem alto aqui, cadê? Tá aqui. Esse copo é ótimo para testar da turma de pedagogia do ano passado até, das formandas. Esse copo é excelente para fazer o teste com as crianças. Você faz com o copo. Por exemplo, 2 desses daqui que são iguais, né? Eu pego 2 desses iguais, e pego a água desse daqui e coloco num copo desse daqui. Ah, de cara a criança vai falar que esse aqui tem mais, mesmo ela vendo a mesma quantidade. Conservação, um processo mental. É um processo mental mais complexo de ser trabalhado, sim, de todos esses de conservação, que vai desde uma questão mais simples da criança mudar, né, e perceber que ainda continua sendo o mesmo objeto, até esse processo é mais usado com líquidos, tá, gente? Eu uso com feijão, que eu já fiz numa live com uma turma, caiu água, derrubei tudo, então eu que me cuidar, eu tenho que preservar meu computador, eu faço com grão de feijão que não tem como eu fazer. A zona é só grão de feijão espalhado aqui, que depois eu faço faxina e encontro feijão em tudo. A ideia de conservação dos líquidos, né? Estratégias nesse sentido, como também com a ideia das tampinhas. Okay? Aquela tampinha que apareceu quando eu faço isso aqui com as crianças, né? Lá no meu slide, com palitinhos, é isso aqui, ó. A criança vê tudo isso aqui junto, tudo isso aqui. E daí a gente pergunta para a criança, deixa eu tirar, aqui, estão vendo? Tá. Aqui, desses dois conjuntos, qual tem mais? A criança que ainda não se apropriou do processo de contagem, do 1, 2, que pode ser que ela saiba contar, mas ela não saiba concluir qual tem mais. Ah, o 7 tem mais porque esse aqui tem 7 e esse aqui tem 6. O que tem 7 tem mais. É bem nesse princípio da correspondência, olha lá, ó, que eu vou ver, opa, qual que tem mais. Vocês estão percebendo que quando eu estou fazendo isso aqui, eu também estou usando aquele processo mental da sequenciação? Estou colocando em ordem, ó. Aqui. Opa, qual tem mais, gente? Olha aqui. Mesmo sem a criança saber contar, tá aqui. Ok? Conseguem perceber que esse daqui faltou uma caneta, né? Eu fiz de 1 para 1 aqui, associação,
A criança fez o processo mental de correspondência, e aqui, opa, eu tenho mais tampinhas, é a quantidade maior. Outras operações mentais aqui para as crianças. Quantas tampinhas tem a mais? Uma. Quantas canetas aqui tem a menos, né? Uma. Ó, já está fazendo conta de adição, de subtração. Daí a gente reforça o princípio da contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela vai associando que, opa, 7 é menor do que 8. Eu coloquei um número grande, né? Para as crianças, inicialmente, é até o 5, alguma coisa assim. Depois que vai aumentando a quantidade de números, ok? Ok, gente, questões com relação a essas atividades, a esses objetos manipulados, os processos mentais. Percebam que eu comecei lá falando em geometria, que a gente consegue fazer todo um processo de formas, quando trabalha com a questão dos brinquedos, né? Dá para fazer várias associações. Mas, de novo, o mais importante do que simplesmente as formas são esses processos mentais que vão estar aparecendo em tudo. E daí, no meio disso, veja só essa tampinha, ela é da mesma forma lá do bloco lógico do círculo. Esse pincel também, olha aqui, é a mesma forma. Essa aqui não é, essa aqui parece um hexágono. Essa é. Né? É a mesma forma, olhando aqui, de um círculo. São essas associações. No meio disso, estão trabalhando processos mentais e aparecem as associações com as formas. Eu tenho aqui um retângulo. Igual a qual? É igual essa tampinha? Não, não é. Mas ela é igual a essa caixa aqui. Né? É o mesmo formato. Opa, deitei a caixa, deitei isso daqui também. Ok? Percebem a quantidade de coisa arada? Perguntas? Comentários? Vocês estão bem aí? Tá tudo bem? Gente, tudo isso aqui é material, ó, né? A criança tá assim, experimentando, né? Deixa eu só mudar aqui. Voltar para essa câmera aqui. Voltou. Tudo isso são que as crianças vão estar experimentando. Ela vai estar aqui, né? Tocando, mexendo, trabalhando. Repare que isso aqui é tudo coisa que consegue ter em casa, né? Consegue ser trabalhado na escola, também é tudo com sucata. Né? O feijão aqui, que eu tenho uma quantidade maior só por causa dos experimentos. Ah, e a garrafinha que eu tinha mostrado lá é também pela ideia da conservação, tá, gente? É a criança perceber que eu coloquei, esse aqui está cheio de água. Como eu falei, eu mudei para a ideia de feijão, né? Está cheio de água. Se eu tiro a água daqui e ponho uma garrafa maior, primeiro a criança vai imaginar que aqui tem mais porque essa garrafa é maior. Mesma coisa que a gente fez o teste do feijão, inicialmente. Então, é um dos processos mentais mais complexos, ela perceber que, embora tenha mudado o tamanho da garrafa, o líquido permanece o mesmo. Que é o processo. Ai, eu tô olhando lá e agora tá aqui, gente, que tonga, né? Agora que eu me lembrei, outra câmera aqui que é retardada. Esse daqui é só a criança, então, fazendo experimentos para que ela consiga perceber que é a mesma quantidade, mesmo saindo daqui e indo para lá. Mas é um dos mais complexos para ela não é um processo tão automático. Quem tem sobrinho, irmão, alguma coisa assim, nessa idade de 2, 3 anos, pode fazer a experiência. Quanto menorzinha, você vai ver que mais eles vão se bater no sentido de dessa conservação, de que é a mesma quantidade.
se o objeto é maior, vai imaginar que ali tem mais. Mesmo ela vendo que sai aquele objeto desse local para o outro, ela vai achar que tem mais num objeto maior. Okay? Quem conseguir fazer esse teste com as crianças é super válido. Então, nisso a gente também já acabou trabalhando com unidades de medida, né? Os assuntos se relacionam, mas penso que sempre é na forma de todos aqueles processos mentais, né? Tá classificando, tá comparando, né? A conservação, a partir disso a criança ir conhecendo a realidade. Quando a gente trabalha com tudo isso, a criança tem que fazer associação, né? Olha a quantidade de associações que ela faz e olha a quantidade de não verdades. Entende? Não quer dizer que é uma única forma para a criança. Né? Quando ela está classificando, quando ela está incluindo, olha a quantidade de formas que ela tem. E não de verdade única, né? Como era aquela coisa que antes era muito trabalhado, a ideia de ter uma verdade única. Não, não tem mais uma verdade única. Né? Depende, vamos fazer a criança argumentar, instigar, ok? Ok, gente? Mais alguma coisa? Tá tudo bem? Ótimo, Mayara. Muito bom. Então, se puderem, vejam os vídeos. Como eu falei hoje, foi tudo com coisas de dentro de casa, que a escola pode ter também. A escola tem, e tem muito mais do que isso, né? E depois os vídeos que eu gravei, blocos lógicos que a gente já trabalhou bastante na aula passada, e os outros 4 tem a ver com os outros materiais, daí são materiais manipulativos já consagrados. Como seria a utilização desses materiais na educação infantil? Se é que teria utilidade na educação infantil esses materiais, ok? Eu coloco ali, dou meio que uma resposta ali para cada um, mas queria que vocês refletissem também sobre o que seria desses materiais, seria bem bacana para ser utilizado na educação infantil. Pense nessa problemática aí. Okay? Daí, fora, na semana que vem, que nós estaremos no fórum, né, de educação, então, que começa na segunda, dia 19, e lá no próximo, 19, 26, 27 e 28, dia 28 de outubro, a gente volta a se encontrar. Oxe, Deus, o quarto bimestre vai voar, né, gente? Beleza? Combinado? Ó, tá vendo? Por isso que eu não posso ter coisa com água. Não dá. Ainda bem que não era o que tinha feijão, senão já ia estar cheio de feijão o chão. Meninas e... O Renan está aqui também. Renan, meninas, muito obrigado pela companhia nesta manhã, nosso feriadão. Deus o livre, né, Ana Larissa? Só por Deus do céu. Tá bom? Obrigado mesmo pela companhia. Qualquer coisa, vocês me mandem WhatsApp, beleza? Eu que agradeço pela companhia, Mariana. Valeu. Fiquem bem. Gente, eu estava gravando a aula? Ai, graças a Deus estava. Beijo.